Boa noite, irmãos e irmãs, amigos, amigas. Estamos iniciando mais um culto de adoração a Deus. E queremos acolher você em nome da Trindade, em nome do Deus Criador, de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Sejam todos e todas bem-vindas. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Deus é Espírito, luz, poder e amor. Deus é Espírito. Aqueles que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Deus é luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, teremos comunhão de uns para com os outros. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Deus é poder. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se fatigarão. Deus é amor. De tal modo o Pai nos tem agraciado com seu amor, que somos chamados filhos e filhas de Deus. Conhecemos o amor de Deus porque Ele deu a sua vida por nós. Nós vamos entoar o hino de número 66. Venha ao Todo-Poderoso, adorável Criador, venha ao Salvador divino, Deus de nossa salvação. Venha Espírito da graça, Deus Consolador, enlaça todos que te vêm louvar. Cantemos com alegria. Seremos firmes crentes, dominados
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós neste momento tributamos o nosso louvor, a nossa adoração. Como famílias e parte do Teu povo neste lugar, nós, Senhor Deus, reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua glória. E queremos fazer neste momento o nosso oferecimento, os nossos lábios, o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser, como expressão de tributo e adoração ao Teu nome. Tu que és luz, Tu que és poder, Tu que és amor, Tu que és Espírito, vem e preenche a nossa vida, orientando-nos, fortalecendo-nos através das palavras, dos cânticos, das leituras que já estão acontecendo em nosso culto. Abençoa-nos a todos e todas, os de perto, os de longe, todos que estão acompanhando o Senhor, que receba a força, o alimento, a instrução que vem de Ti. Dá-nos, Senhor Deus, sabedoria para lidarmos com as situações do tempo presente. Oramos por nós e por todo o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vós que sinceramente vos arrependeis de vossos pecados, que tendes amor para com o próximo, desejais viver uma vida nova em harmonia com a vontade de Deus, e andar de agora em diante por seus caminhos, fazei humilde confissão a Deus Todo-Poderoso. Deus Onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Juiz de toda a humanidade, nós confessamos os pecados que temos cometido contra Ti e contra o nosso próximo, por pensamentos, palavras e obras, pelo mal que temos feito e pelo bem que deixamos de praticar. Nós, ó Deus, nos arrependemos e de todo o nosso coração lamentamos a nossa culpa. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e por amor de Teu bendito Filho, perdoa o nosso passado, permitindo que Te sirvamos com nova vida, para a honra e glória de Teu nome, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação,
e a glória para sempre, sempre. Amém. Proclamação de perdão é a palavra que chega a todos nós, aliviando a nossa consciência. Filhinhos e filhinhas meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2, os versos 1 e 2, que assim possamos retomar a alegria da vida e seguir em frente, porque pela graça de Cristo Jesus estamos perdoados. Amém. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será, e que sempre será. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será, e que sempre será, e que sempre será, e que sempre será. Graça e paz, igreja. Vamos estar lendo agora Isaías 5, a partir do versículo 1, que diz: Agora cantarei ao meu amado, cânticos do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outreiro fertilíssimo. Chachou-se-a, limpou-a das pedras e a plantou devide escolhas. Edificou no meio delas uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas.
Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tinha feito? E como, esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei um deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Amém. Graça e paz, amados e amadas. Vamos à leitura bíblica que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 4b a 14. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura no Evangelho de 2 São Mateus, no capítulo 21, os versículos compreendidos entre 33 e 43. A parábola de Jesus sobre os lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros,
e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que lhes falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Os 3 textos lidos em nosso culto, praticamente nós acabamos de ouvir, eles apontam para o grande amor de Deus, primeiro pelo povo de Israel e depois para todas as pessoas de todos os povos e nações. O primeiro que foi lido, Isaías 5, de 1 a 7, fala da vinha, fazendo de forma figurada uma ponte com o povo de Deus, Israel, que foi criado segundo o olhar de seu Senhor, cuidado, tratado com todo carinho, numa terra bastante fértil. Deus deu atenção e muitos cuidados para que esse povo, essa terra, pudesse produzir boas uvas. E no meio dela construiu um edifício, cercou-a, protegeu, mas essas terras e este povo produziu frutos amargos. Diz o verso 7, a vinha que é a casa de Israel, é a casa de Israel, e Judá é a planta dileta do Senhor, é a planta preferida do Senhor. Estes reinaram sem juízo, sem lei, sem justiça, e um grande clamor do povo se levantou. O Evangelho de Mateus 21, 33 a 43, ele faz uma releitura do texto de Isaías, aplicando agora para um momento muito especial, uma parábola que Jesus estava tentando responder a um questionamento que os sacerdotes, os escribas, os líderes religiosos de Israel, questionamentos que fizeram a ele. Depois de Jesus ter destruído as bancadas e vendas no templo, esses líderes religiosos perguntaram-lhe: com que autoridade faz essas coisas? E quem deu essa autoridade? Jesus, respondendo então a esse questionamento, ele faz essa aplicação de Isaías, lendo de novo como essa vinha
ou esse lugar, esse terreno, essa terra fértil, esse lagar, acabou se deteriorando. Segundo o Evangelho, Jesus observa o seu povo amado, que não produziu de forma desejada. Os líderes, os religiosos da época, tomaram posse do povo para si. Sujeitou esse povo de alguma forma, escravizou com sua prática religiosa, liderou as leis e os ensinamentos. Deus, então, enviou ao longo dos anos, dos séculos, profetas, servos, para exatamente buscar esses escolhidos. E eles foram mortos. E matou esse povo, ou esses líderes, todos aqueles que o dono daquela terra enviou. Até que chegou o momento em que o dono das terras mandou seu próprio filho para encontrar os recursos que aquela terra tinha produzido, os escolhidos que aquela terra tinha deixado, mas também os lavradores que se apossaram daquela terra mataram também o filho do dono. Então Jesus, para explicar um pouco a respeito do reino de Deus, ele fala da vinha em primeiro lugar, e depois ele fala também desse edifício construído, e pode se referir ao templo, esse edifício construído, cuja pedra fundamental os construtores deixaram de lado. Eles rejeitaram. E os construtores aqui, os líderes religiosos da época, foi deixada de lado. E uma pedra angular, a principal pedra fundamental para a construção de um edifício e de um novo templo, Jesus então diz quem é. Uma nova pedra, um novo fundamento. A antiga já não servia mais. Jesus então é essa pedra fundamental, essa pedra angular, que vai proporcionar um novo ensino, uma nova forma de vida, vai trazer libertação para o povo, já não mais só para Israel, mas para todas as gentes. Jesus é o ângulo certo com todas as suas medidas, o que une todos aqueles que querem buscar a força, a orientação, a superação, a regeneração de vida em Deus. Então nós podemos aqui entender que esse novo edifício vai ocupar o lugar do antigo templo. Esse novo edifício, ele já não será mais um espaço físico, mas algo que vai criar no coração humano o fundamento, a pedra que vai dar sustentação para se construir uma nova forma de pensar, um novo jeito de ser. O texto lido em Filipenses fala um pouco de Paulo, de como Paulo tinha sido formado, de como ele vivia, de como ele procurou, no seu entendimento e conforme ele aprendeu, servir a Deus, ao ponto de, por um momento, não aceitar o Evangelho, não aceitar
histórias, os ensinamentos que Jesus havia contado, até que ele teve a sua experiência. E a partir dessa experiência, lá em Filipenses registra que ele passou então a ver em Jesus o caminho para a sua salvação, o caminho para a sua reconciliação com Deus. Não é outra coisa que Jesus também estava dizendo àqueles homens. Os próprios discípulos também custaram um tempo para entender isso. E, embora essa parábola não seja tão fácil de se entender, se não se fizer a leitura de Isaías, essa parábola também apresenta certo grau de dificuldade, porque ela acaba falando de violência, ela acaba falando de agressão, ela acaba falando de morte. Mas o que está por detrás de tudo isso não é o tema da violência, e sim o grande amor de Deus por sua vinha. Em outras palavras, hoje somos nós e todos aqueles que abraçaram a causa do Evangelho são a nova vinha, ou é a nova vinha, melhor dizendo, a nova vinha do Senhor, que, para tanto, estabelece em Cristo este novo povo, esse edifício fincado no Evangelho, ou fincado no reino de Deus, para reunir todos e todas que acreditam na sua mensagem. Ao participar da ceia do Senhor hoje, nós estamos reafirmando que em Cristo nós construímos a nossa vida, que construímos as nossas ações e decisões a partir da instrução, da orientação, da ética, da moral do Evangelho. Os construtores desse edifício, agora é Cristo em nós, agindo por meio do seu Espírito. Jesus não estava falando de outra coisa para aqueles homens líderes religiosos, senão a respeito do reino de Deus. Diz o verso 43, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Esse povo nós pertencemos. Embora hoje fala-se muito de morte, de violência, e é verdade, embora hoje muitos líderes religiosos já não se interessam mais pelas pessoas e sim pelos bens que elas possuem, a parábola para nós serve para lembrar que Deus não nos rejeitou. Antes, ofereceu esse caminho, que é uma nova oportunidade para a salvação, para a regeneração, para uma nova vida. Aquele que seria desprezado e foi desprezado, foi o escolhido por Deus para ser pedra principal na edificação, na construção da nossa vida. O Senhor da igreja o elegeu. Por isso, em Jesus, nós encontramos o ponto principal de chegada da nossa fé e também de partida da nossa fé para uma vida de frutificação. Por meio de seu sangue, todas as pessoas foram reconciliadas com Deus. Por meio da fé nele, as pessoas agora não sofrem mais distinção da parte de Deus. Sofre sim da parte humana, mas Deus coloca todos em uma mesma condição. Nós, todos, e a humanidade toda,
carece de ser restaurada. E nós ocupamos um lugar muito importante nessa vida, nessa vinha que somos nós, para ajudar outras pessoas a se reerguerem, a se levantarem, a terem motivação, apesar de serem roubadas, assaltadas, algumas até violentadas com a morte. Maus lavradores existem muitos por aí, mas a nova que chegou para nós é fundamentada no Evangelho. Então, participar da ceia é revisitar o sacrifício que forma essa pedra angular que liga Israel, que liga gentios, que liga homens, mulheres, pessoas de todas as raças, cor, sangue e assim por diante. Que a vida que Deus restaurou em nós possa frutificar cada vez mais. Frutos bons, de bom alimento, e que atenda especialmente as pessoas que mais necessitam. Foi para isso que Deus constituiu Israel e também para isso que em Cristo Ele constituiu um novo povo. Vamos celebrar a vida novamente, relembrando o que Cristo fez por amor de nós e de toda a humanidade. Amém. E após a explanação do texto bíblico, nós vamos nos preparar para o momento da ceia, o momento de comunhão. Amigos, amigas, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, pela oferta de si mesmo, sacrificou-se pelos pecados de toda a humanidade e instituiu o memorial eterno, pelo qual sempre nos lembraremos de sua paixão e morte, e de sua ressurreição e glorificação. Hoje, repetimos esse gesto com saudade, e o faremos até a sua segunda vinda. Portanto, elevemos os nossos corações. Rendemos-te graças, ó Senhor nosso Deus, porque assim fazer é digno e justo. É digno e justo que em todos os tempos e lugares te rendamos graças, ó Senhor, louvando-te e engrandecendo o teu nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Nós vamos consagrar os elementos da ceia do Senhor. Oremos.
Senhor Deus, nosso Pai Celestial, pedimos humildemente e por tua infinita bondade, consagres estes dons de pão e vinho, para que ao recebê-los, conforme assim nos ensinou o teu Filho Jesus Cristo, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Amém. E considere também no seu coração a oração de humilde acesso que eu convido você também para fazer. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, a minha alma é para contigo. Em ti eu espero, desde agora e para sempre. Amém. Então, o memorial que nós fazemos é este. O que Paulo disse à igreja em Coríntios. Porque o que recebi do Senhor foi também o que vos entreguei. Que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver comido, tomou também do cálice e lhes deu, dizendo: este cálice é o cálice de uma nova aliança, uma aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A refeição está pronta aqui, está pronta no seu lar, com a sua família, e agora você poderá desfrutar desse memorial que você também consagrou em sua casa. Façamos isso como um recordar, um revisitar para fortalecimento da nossa fé e serviço. Comamos, bebamos, porque o Senhor está espiritualmente presente em nós. Amém. Simboliza
Senhor Deus, oramos neste momento em favor de tantas vidas que estão sofrendo. Muitas pessoas com enfermidades graves, com enfermidades, ó Deus, que têm causado dor, sofrimento, muitas perdas. Nós te pedimos, Senhor Deus, que em nome de Teu Filho Jesus Cristo, essas vidas possam ser ajudadas, levantadas, fortalecidas, para que encontrem, ó Deus, em si suporte, força para vencer, Senhor Deus, os momentos difíceis. Outras tantas, ó Deus, ainda sentem a perda de seus entes queridos. Estão com os corações tristes e chorando. Muitas ainda, Senhor Deus, vivendo problemas conjugais. Outros vivendo, Senhor Deus, momentos de desemprego, de dificuldade no trabalho. São tantas questões que envolvem o ser humano, que nós, neste momento, estendemos a nossa oração em favor dessas pessoas. Senhor Jesus, é em Teu nome que nós pedimos por essas vidas. É em Teu nome que nós demonstramos o nosso gesto de amor. E se há algo que podemos fazer, coloca-nos no serviço desta missão. Oramos por toda a Tua igreja, por todas as líderes que estão à frente das igrejas. Oramos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça filial de Jesus Cristo, o amor paternal do Deus eterno e a comunhão fraterna, amorosa do Espírito Santo estejam com os nossos corações e mentes, fortaleçam o nosso corpo e o nosso espírito, desde agora e para sempre. Amém e amém.